muitíssimo boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube do JUS 21. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando nossa revisão. A gente vai ter alguns encontros, né? Aqui na no YouTube do JUS 21, porque a gente vai ter revisão hoje com civil, a gente vai ter uma revisão de processo civil e a gente vai ter também aquela nossa mega revisão plus, onde a gente também estará juntos para trazer as últimas considerações aí para a prova na véspera da prova. Beleza? Tranquilo? Mas hoje o meu intuito é estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco de direito civil. E olha, importante a gente trazer aqui para vocês o seguinte aspecto. Direito civil sempre costuma ser uma prova bastante legalista. Bastante legalista. Então, o que é que eu quero dizer com, olha, direito civil procura ser uma prova bastante legalista? Letra de lei. É muito comum que direito civil busque trazer para vocês muita letra de lei. Então, até por isso, eu busquei trazer aqui para essa revisão, para essa aula de hoje, uma quarta-feira à noite, assim, o seguinte aspecto. Bora conversar, tá? Vamos fazer dessa aula uma grande conversa, tá? Então, se você está vindo para cá, não aprendi nada de direito civil, ou pior, não estudei nada de direito civil, então quero vir para cá para a aula para aprender tudo. Você não vai aprender tudo numa aula. Você não vai aprender tudo numa aula. Agora, eu vou trazer para vocês aspectos importantes do Código Civil, então a gente vai ver muita letra de lei. E vocês vão perceber como essa letra de lei, como é que a FGV gosta realmente de cobrar em suas provas a partir da letra de lei. Eu vou trazer algumas questões de provas passadas para a gente ver juntos após a gente debater sobre o tema, após a gente debater sobre o assunto. Então, fica atento a isso. Tenha ao lado o vade-mecum, tenha ao lado o Código Civil, porque a gente vai, repito, tratar muito letra de lei aqui juntos nessa aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Então, sem perder tempo, vamos embora para o material. Bora começar a conversar sobre o Código Civil, sobre as possibilidades de questões para essa prova do nosso próximo não, né? Mas daqui a 15 dias, quase 15 dias, pouco menos do que isso, a nossa provinha da OAB. Beleza? Vamos lá, vamos tratar sobre isso. Preste atenção. Preste atenção, vamos lá. Vamos tentar trazer hoje para vocês bens principais e acessórios. Veja que eu estou colocando sempre ao lado dos temas que eu quero trazer. Os artigos que a gente vai trabalhar, alguns deles pelo menos. Então, bens principais e acessórios. Modalidade das obrigações. Consignação e pagamento, inclusive eu quero trazer para vocês, a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto, e aí eu vou misturar muito aqui hoje, Código Civil, Código de Processo Civil, trazer junto isso para vocês. Compra e venda, doação, posse, uso capião imobiliária, regime de bens e ordem da vocação sucessória. Bora tentar trabalhar esses temas aqui hoje. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Olha, preste atenção. Primeiro ponto. Bens principais e acessórios. Começando lá no artigo 92 do Código Civil, tá? Bem principal, então principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência suponha do principal. Então, veja, bem principal, ele existe sobre si. Acessório, ele depende da existência do principal. Ele está atrelado ao principal. Claro que isso é muito simples. Claro que isso é o beabá dentro do tema, dentro da temática de bens principais e bens acessórios. A gente precisa trabalhar, e aí o ponto que eu trouxe para vocês, que aí eu acho que pode ser fruto de questões da FGV, olha, o que são, por exemplo, pertenças. Então, eu destaco aqui esse artigo 93 do Código de Processo Civil. E aí ele diz o seguinte, são pertenças
Os bens que não constituindo partes integrantes, perceba, ele não constitui partes integrantes, mas se destina de um modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Imaginem para um exemplo que eu vou trazer aqui, deixa eu até anotar esse exemplo aqui, porque esse exemplo aqui eu quero tratar dele em uma questão que a FGV já cobrou. Eu trouxe essa questão aqui, a gente já vai falar sobre essa questão, esse assunto. Mas analisa do seguinte modo: você tem uma casa, você aluga uma casa, você então é o locador de uma casa, você tem uma casa, você quer botar essa casa para alugar, então você é o locador, tá? E você quer alugar essa casa com todos os móveis que guarnecem a casa, tá? Você vai alugar a casa com tudo que guarnece a casa. Mesa de jantar, sofá, cadeiras, geladeira, tudo, fogão, tudo. Então vejam, quando a gente fala em pertenças, veja que ele fala no artigo 93, são pertenças os bens que não constituindo partes integrantes se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro. A gente pode colocar então como pertenças, pertenças, todos os bens móveis que guarnecem o imóvel. Todos os bens móveis que guarnecem o imóvel. Aí vejam o artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Então imagina a seguinte situação: você é o proprietário do imóvel e você quer vender o imóvel. Seu interesse é de venda do imóvel. Quando você vende o imóvel, você está vendendo o imóvel com tudo que guarnece aquele imóvel? Você está vendendo o imóvel com mesa de jantar, geladeira, cadeira, sofá, com tudo? Veja o que diz 94, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal. Qual é o bem principal em um negócio jurídico de uma venda de um imóvel? A venda do imóvel, o imóvel é o bem jurídico principal. Ele está dizendo no 94 que o negócio jurídico, ou seja, a venda desse imóvel, não abrange as pertenças. Agora, salvo se o contrário resultar da lei. Existem situações que a lei diz de forma expressa que aquela pertença guarnecerá o imóvel. Isso é porque está em lei, de forma expressa. Mas pode ser também por manifestação da vontade das partes, por manifestação da vontade de quem quer vender. Então, se eu sou o proprietário do imóvel, eu quero vender aquele imóvel, estou vendendo o imóvel. E aí eu vou falar, você deve ter familiaridade, você já deve ter escutado falar aquela frasezinha, né? Porteira fechada. Quem já escutou falar isso? Porteira fechada. Eu estou vendendo o imóvel com todos os bens que guarnecem a casa. Aí sim, veja, nesse negócio, nesse exemplo que eu estou dando, o negócio jurídico, ele está contemplando as pertenças por manifestação expressa minha. Aí é uma coisa. Ou em outra hipótese, circunstâncias do caso. Então vejam, artigo 94, o caput,
não inclui as pertences. Aí, excepcionalmente, ele inclui em algumas situações. Quais são as situações? 1. Resultar de lei. 2. Na manifestação de vontade, né? Lembrem desse exemplo que eu acabei de dar, porteira fechada. E 3, circunstâncias do caso. Certo? Ainda faço aqui uma referência ao artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico, desde que esteja expresso em contrato. Certo? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Benfeitorias. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Voluptuárias, úteis, úteis ou necessárias. Certo? Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor, voluptuárias, úteis ou necessárias. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E, por fim, parágrafo 3º, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97. Não se consideram benfeitorias ou melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindo ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Vou dar para vocês agora uma dica que eu acho que vocês jamais vão esquecer para a hora da prova. Preste atenção, vou até passar alguns slides aqui porque eu trouxe questão. Eu vou primeiro para a dica, tá? Dica de prova. Voluptuárias, P de prazer. Então eu estou ali exercendo a melhoria no imóvel para o meu prazer, para o meu bel prazer. As benfeitorias voluptuárias, elas não indenizam. Agora, eu tenho ali a possibilidade de retirar sem afetar. Úteis, uso. De uso. As benfeitorias úteis, há uma indenização, desde que ela tenha sido autorizada pelo proprietário. E as necessárias, C de conservação do patrimônio, com indenização independentemente de autorização. Independentemente de autorização. Aí quando a gente fala em indenização, para onde eu preciso observar? Aonde eu preciso observar? Para onde eu preciso olhar?
É o Código Civil? Já faço o link aqui do Código Civil com a lei do inquilinato. A gente precisa também se ater ao que dispõe o artigo 35 e 36 da lei do inquilinato. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias, benfeitorias necessárias, portanto, aquelas que são utilizadas para conservação do bem, introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, ou seja, aquelas que são utilizadas para o uso, para a melhoria do uso, que são indenizadas com indenização, com autorização, indenizadas mediante autorização, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Retenção dos aluguéis. Certo? E artigo 36. As benfeitorias voluptuárias, as voluptuárias são aquelas que é para o bel prazer do locatário, não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Beleza? Tranquilo? Aí volta para a questão. Olha o que diz a questão. Antônio, locatário de um imóvel residencial, verificou uma enorme infiltração atrás dos armários da cozinha, com a finalidade de evitar maior deterioração do imóvel. Antônio realizou a obra a fim de reparar o dano e conservar o bem. Aproveitando a presença do empreiteiro em sua casa. Reformou todos os armários dos quartos, para incluir portas de espelho e puxadores em cobre com o único objetivo de deixá-los mais sofisticados. Olha, ele tinha uma necessidade, em um primeiro ponto, mas ele aproveitou a necessidade, pois os anteriores estavam em perfeito estado. Estavam em perfeito estado os anteriores. Aproveitou também a oportunidade para incluir um grande aquário embutido na parede da sala. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Por não ser o proprietário do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas como benfeitorias. Ora, por que não? Nós temos três possibilidades, três modalidades, melhor dizendo, de benfeitorias nesse enunciado. A gente tem aqui, nesse enunciado, as três situações. Nós temos as voluptuárias, as úteis e as necessárias. Vamos ver a B. Então, só para terminar a A, né? Então, aqui tudo são benfeitorias. Benfeitorias. Um locatário, ele não é proprietário do bem. Um locatário, ele exerce a posse do bem. Ele está na posse do bem. Posse justa, posse direta. Mas ele não é o proprietário do bem. B. As obras realizadas por Antônio são classificadas como benfeitorias úteis, pois facilitam o uso do bem. Nem todas. Nem todas. Percebam que em um momento da questão, olha o que ele diz aqui, ó. Pois os anteriores estavam em perfeito estado. Então, a gente não tem aqui uma benfeitoria útil. Isso não é útil. Isso aqui é voluptuária. Isso aqui é voluptuária. C. O reparo na cozinha
Beleza. O reparo na cozinha no tocante à infiltração é uma benfeitoria necessária, porque conserva e evita que a coisa se deteriore. A reforma dos armários e do aquário são benfeitorias voluptuárias, pois trata-se de mero deleite. Perfeito. Mero deleite. A resposta correta é exatamente a letra C. D. A reforma dos armários dos quartos e o aquário da sala valorizam o bem, sendo consideradas como benfeitorias úteis. Não. A frase aqui que diz, ó, estavam em perfeito estado, para a gente é o que é o principal. Se estavam em perfeito estado, por qual necessidade eu iria fazer? Qualquer coisa a partir disso, eu vou fazer mesmo assim, aí é voluptuária. Certo? Então, não eram benfeitorias úteis, corta aqui. Diferente do reparo na cozinha, que por força da gravidade classifica-se como benfeitoria necessária. Beleza, o reparo de fato é uma benfeitoria necessária. Mas a resposta correta, alternativa C de casa. Beleza, então, tranquilo, viram aqui o que é que a gente pode, como a gente pode trabalhar e viram como de fato a gente está aqui diante de uma letra de lei? Letra de lei. A questão é totalmente letra de lei. Certo? Beleza? Vamos lá. Ó, outros assuntos, melhor dizendo, outro assunto que eu queria tratar com vocês, tá? Que a gente pode entender aí que seja factível de cair na prova de exame de ordem. Modalidades das obrigações, modalidades de obrigações, lá nos artigos 252 a 263 do Código Civil, tá? Percebam que nós temos duas possibilidades de grupos, tá? Eu dividi em dois grupos, eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Nós temos dois importantes grupos, tá? As obrigações compostas com multiplicidade de objetos, as obrigações compostas por multiplicidade de sujeitos, tá? Então eu tenho aqui, ó, multiplicidade de objetos. Quando eu falo em multiplicidade de objetos, eu estou dizendo que podem ser cumulativos ou conjuntivos. Vejam bem, os objetos apresentam-se ligados pela conjunção e, como na obrigação de entregar um veículo e um animal, ou seja, os dois de forma cumulativa, tá? E efetiva-se o seu cumprimento somente pela prestação de todos eles. Ora, se eu estou falando que deve ser entrega de um e o outro, um e o outro, eu estou dizendo o quê? Que eu só finalizo a obrigação, só dou a obrigação por satisfeita a partir do momento que eu entrego os dois objetos. Certo? Mas eu posso também falar em alternativos. Alternativos ou disjuntivos. Disjuntivos. Os objetos estão ligados pelo disjuntivo ou, podendo haver duas ou mais opções. Exemplo, substituindo-se a conjunção e por ou, o devedor libera-se da obrigação entregando o veículo ou o animal, ou seja, apenas um deles e não ambos. Tal modalidade de obrigação exaure-se com a simples prestação de um dos objetos que a compõem. Agora, na segunda possibilidade, eu estou dizendo para vocês, olha, eu tenho um contrato que eu celebrei com Mateus, eu digo para ele que eu posso entregá-lo ou um veículo, eu posso, para quitar uma determinada obrigação, eu posso entregá-lo ou um veículo ou um cavalo. A entrega de um ou de outro quita a obrigação.
Quando a obrigação é cumulativa, eu preciso entregar os dois. Quando a obrigação é alternativa, eu entregando um ou o outro, eu tenho a quitação daquela obrigação. Beleza, tranquilo? Mas a gente também pode falar em obrigações compostas por multiplicidade de sujeitos. Multiplicidade de sujeitos. Olha, a gente pode ter, então, uma questão de obrigações divisíveis, aqueles em que o objeto da prestação pode ser dividido entre os sujeitos, entrega de sacas de café. O objeto aqui, no caso, as sacas de café, podem ser divididas para vários sujeitos. Digamos que eu tenho aqui Giovanni, Maurício, Felipe. Eu posso destinar aqui 33,3% de sacas de café para Giovanni. 33,3% de saca de café para Maurício. 33,3% de saca de café para Felipe. Sem problema nenhum. É possível. A obrigação aqui, essa obrigação daqui, ela pode ser divisível. Obrigação divisível. Tranquilo? Agora, por exemplo, indivisibilidade. Aquelas em que tal possibilidade incorre. Entrega de um veículo, por exemplo. Eu tenho aqui, então, vamos lá, uma obrigação. Vou pagar essa parte daqui. Eu tenho, então, uma obrigação estabelecida por força de contrato com Giovanni Moraes, nosso professor do JUS 21. Então, eu tenho uma obrigação com Giovanni Moraes. E tenho uma obrigação com Maurício. Eu digo o seguinte, olha, pessoal, eu posso quitar a obrigação dando um veículo em garantia. Só que o veículo ele é divisível. Para quitar a obrigação com os sujeitos com o qual eu celebrei o contrato, eu posso dar a quitação entregando o veículo somente para um, somente para Giovanni, somente para Maurício. Eu consigo isso? Ou eu divido o carro e dou metade do carro para cada um, para um para outro, para um e para outro. Vou dividir o carro no meio? Claro que não. Eu posso vender o carro e com o dinheiro do carro pagar metade para um, metade para outro. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra situação. Mas eu não posso dividir o veículo. O veículo é indivisível. Vejam, eu estou falando da indivisibilidade do bem, mas a gente está falando de obrigações compostas com multiplicidade de sujeitos. O que vocês precisam se ater aqui é que a quitação só se dará a partir de. Eu tenho que quitar a obrigação para os dois. E eu tenho um bem. Como eu faço para poder ter a quitação? Se eu tenho um bem, eu preciso pagar os dois. Certo? A obrigação também pode ser solidária, tá? A solidariedade independe da divisibilidade ou da indivisibilidade do objeto da prestação, porque resulta da lei ou da vontade das partes, de acordo com o artigo 265 do Código Civil. Eu gosto sempre de lembrar para vocês
A gente está tratando aqui de responsabilidade solidária. Vocês, quem foi meu aluno do curso regular, aqui no JUS 21, teve aula de Direito do Consumidor comigo. Eu sou professor aqui de Consumidor, de Processo Civil e de Direito Civil. Aqui no JUS 21. Então, muitas cadeiras, muitas matérias, né? Cadeiras, parece que eu estou falando da faculdade, né? Parece que a gente está na faculdade. Então, se você foi meu aluno, teve aula de Direito do Consumidor comigo, você lembra das nossas aulas de Direito do Consumidor, onde eu externei para vocês que o Código de Defesa do Consumidor, ele se cinge, ou melhor dizendo, ele cinge-se, ou melhor dizendo, ele caminha alicerçado com a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles fornecedores que estão dispostos no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade, via de regra, ela é solidária. Via de regra, não, sempre será solidária. Via de regra, ela é objetiva. Mas dentro do Código de Defesa do Consumidor, sempre ela é solidária. Certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade solidária, porque a lei assim dispõe. E aí eu disse para vocês aqui, ó, solidária. A solidariedade independe da divisibilidade ou indivisibilidade do objeto da prestação. Porque resulta da lei ou da vontade das partes. Ou as partes em contrato avançam que eu posso cobrar de um ou de outro, para fins de eventual quitação contratual. Eu posso cobrar de um ou de outro, ou de ambos a totalidade. Isso é a responsabilidade solidária. Ou por força de lei. O Código de Defesa do Consumidor está no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Certo? E aí mais uma pequena questão que é importante a gente falar sobre isso. Todas as espécies mencionadas, então, as obrigações compostas por multiplicidade de sujeitos divisíveis, indivisíveis, solidárias, elas podem ser ativas, contemplando vários credores, ou passivas, contemplando vários devedores. Vou dar um outro exemplo para você. A gente estuda, né, em processo civil, uma modalidade de intervenção de terceiros que nós chamamos de chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Certo? Essa modalidade de intervenção de terceiros existe naqueles casos que envolvem fiança, fiador, ou nos casos de devedores solidários. No caso de fiança, é a seguinte situação. Eu, Felipe, sou o locador. E eu aluguei meu apartamento para Giovanni. Giovanni é o locatário. Só que para alugar para Giovanni, eu exigi de Giovanni um fiador. Maurício. Certo? Um fiador, Maurício. Só que veja bem, diante do inadimplemento de Giovanni, eu ajuizei uma ação diretamente contra o fiador. Eu ajuizei uma ação diretamente contra Maurício. O que é que Maurício pode fazer? Maurício pode chamar ao processo Giovanni. Porque Maurício, enquanto fiador, detém obrigação acessória. A fiança compreende
A fiança compreende uma obrigação acessória. Tá? Até por isso, até por essa razão de a fiança compreender uma obrigação acessória, é que a gente não pode permitir o seguinte: se eu ajuizasse a ação diretamente contra o locatário, que nesse caso é Giovanni, Giovanni poderia chamar Maurício, que é o fiador, ao processo? Não. O chamamento ao processo é do fiador chamar o locatário. O fiador pode até chamar o locatário e mais um fiador se você tiver 2 fiadores e um deles não foi chamado ao processo, não foi incluído no processo, no polo passivo da ação, logo no início da ação. Um fiador pode chamar o locatário e outro fiador. Mas o locatário, se foi ele que foi incluído no polo passivo logo no início da ação, não pode chamar ao processo o fiador. E o outro exemplo de chamamento ao processo que a gente tem é exatamente quando a gente está diante de devedores solidários. Eu ajuizo uma ação contra um devedor e eu tenho situações de devedores solidários. Esse devedor solidário pode chamar o outro. Agora, cuidado! Lembra da hipótese de subrogação da dívida. Se aquele devedor que está no polo passivo, ele paga a obrigação, ele se subroga na dívida em relação ao outro devedor solidário, que passa a dever quem? Aquele que era o meu devedor. Certo? Tranquilo? Bora seguindo. Obrigações alternativas, 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Certo? Presta atenção. Se outra coisa não se estipulou. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte de uma prestação e parte em outra. Ora, volta para cá. O devedor tem a opção, certo? Tem a opção. As obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Então, o devedor tem a opção se não foi convencionado. Certo? Aí vamos lá. O que é que ele diz mais no parágrafo 1º? Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Beleza. O devedor pode até escolher. Mas, uma vez que escolheu seguir de uma forma, não pode tentar impor ao credor receber de formas, olha no plural, diferentes. Então vamos lá. Resolvi quitar minha obrigação em dinheiro. Vou quitar em dinheiro. Ah, não, eu vou impor ao credor pagar metade em dinheiro e metade de outra forma. Não posso. O credor ele não é obrigado a aceitar dessa forma. Ó, meu irmão, eu sou credor, meu irmão. Não convencionei antes como pode ser feita a obrigação, como pode ser estabelecida a obrigação, como pode ser quitada a obrigação, tudo bem. Então me diz aí, como é que tu acha melhor? De uma coisa ou de outra, de uma forma ou de outra. A ou B. Não pode ser A e B, não. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, mensais, por exemplo, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. A faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Então, eu tenho aqui prestações continuadas. Mês a mês.
Não estipulei como elas devem ser realizadas. Não estipulei enquanto credor. Aí, o caput, o parágrafo 1º, diz o seguinte: não, se não for estipulado, o devedor escolhe a forma que for melhor para ele, não podendo ele exigir que o credor receba de mais de uma forma diferente. Isso é uma coisa, tudo bem. Se a prestação for continuada, a cada exercício, ou seja, a cada mensalidade, aquele devedor vai escolher. Certo? Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, quem são os optantes? Quem são os optantes? Devedores. Não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo para este assinado para deliberação. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Certo? Artigo 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Ora, uma das obrigações não pode ser prestada. Uma das prestações não puder ser objeto de obrigação. Não pode ser objeto de obrigação, tornou-se inexequível. Subsistirá o débito quanto à outra. Artigo 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará quem é aquele, o devedor, obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. 255. Quando a escolha couberá ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor de outra, com perdas e danos, se por culpa do devedor ambas as prestações tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer delas, além da indenização por perdas e danos. E, por fim, artigo 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Presta atenção. Nesse 256, eu estou falando que as prestações, todas as prestações das obrigações se tornaram impossíveis de serem cumpridas. E aqui eu não estou falando por culpa do credor, não. Estou falando por culpa do devedor. Por culpa do devedor. Aí eu tenho o quê? Extinção da obrigação. Certo? Obrigações divisíveis e indivisíveis, ainda dentro das modalidades de obrigações. Trouxe para vocês aqui esses principais artigos. 257, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores. Então, as divisões entre eles. Divisões entre todos. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico, exemplo, um veículo. Artigo 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Cada um será obrigado pela dívida toda. O devedor, parágrafo único, que paga a dívida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Foi o exemplo que eu trouxe aqui da intervenção de terceiros. Foi exatamente o exemplo que eu trouxe de intervenção de terceiros. Certo? Artigo 260.
Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou os devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente ou a um, dando este caução de ratificação dos outros credores. E artigo 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, cada um dos outros assistirá ao direito de exigir dele, em dinheiro, a parte que lhe caiba no total. Então, eu estou aqui, eu sou credor, Giovanni e Maurício. Os três são credores, certo? E quem nos deve, vou colocar aqui, quem nos deve é Leandro. Imagine que Leandro tenha realizado o pagamento aqui apenas a Maurício. O pagamento de 100%. Se houve o pagamento aqui de 100%, eu e Giovanni podemos cobrar aqui cada um a nossa cota à parte. Ou seja, o direito de exigir de Maurício o dinheiro à parte que lhe caiba o total. Então, cabe a mim 33,3%, cabe a Giovanni 33,3%. Certo? Tranquilo? Por fim, modalidades de obrigações ainda, obrigações divisíveis e indivisíveis. Aqui tem um bizu, cara, que eu preciso dar para vocês. Se vocês não escutaram esse bizu ainda, vocês vão escutar agora pela primeira vez. Vamos lá, artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a quota do credor remitente. Lembrem de uma coisa, remissão, remissão Eu não sei se você vai à missa, mas se você já foi à missa, você já deve ter se lembrado, você vai se lembrar quando o padre ou o pastor, se for para um culto, fala lá sobre você se redimir de seus pecados. A partir do momento que você confessa os seus pecados, você está ali se redimindo perante o Pai dos seus pecados. A gente está ali recebendo nossa remissão. Remissão. Então, eu estou falando aqui de remissão enquanto perdão. Remissão com 2 S's é remissão quanto ao perdão. Então, vamos lá. Quando a gente tem no 262, se um dos credores remitir a dívida, eu estou falando em quê? Se um dos credores perdoar a dívida, a obrigação não ficará extinta. A obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Então, volta para o exemplo anterior, em que eu disse para vocês que eu, Giovanni e Maurício, cada um tinha 33,3% para receber de Leandro. Digamos que eu, Felipe, tenha perdoado, ou seja, redimido a dívida. Redimido a dívida. Ou seja, Leandro só terá a obrigação de pagar 33,3% para Giovanni e 33,3% para Maurício. É isso que está aqui no artigo 262. O mesmo critério se observará no caso de transação, de inovação, compensação ou confusão. Artigo 263.
perde a qualidade de indivisibilidade, de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se, para efeito do disposto nesse artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. E parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Então, nesse caso aqui, remissão do artigo 262, lembrem-se de remissão, perdão. Certo? E no caso do 263, a gente tem aqui de perder a qualidade de indivisibilidade da obrigação que resolver em perdas e danos. Aí, nesse caso, atentem-se para esse parágrafo 1º, porque se para efeito disposto deste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos em partes iguais. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Certo? Tranquilo? Se liga aí nessa questão de João, Cláudia e Maria. João, Cláudia e Maria celebraram o contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula. Contrato de compra e venda com Carlos e Paula. Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários. Ó, vamos lá? João, Carlos, Maria. Celebraram um contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula. Carlos e Paula. Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários. Carlos e Paula devedores solidários, ao pagamento de R$50 mil. Ficou estabelecido ainda solidariedade entre os credores. Cada um aqui é solidário. Solidário. Diante do enunciado, assinale a alternativa correta. Então, a gente precisa falar aqui qual seria a alternativa correta no caso de celebração de contrato de compra e venda de veículo, havendo aqui nas circunstâncias responsabilidade solidária, credores solidários e devedores solidários. Credores solidários e devedores solidários. Aí tem a letra A. Pagamento feito por Carlos ou por Paula não extingue a dívida, ainda que parcialmente. Espera aí. Diante de devedores solidários, se um deles fizer o pagamento integral, pagamento integral, extingue-se a dívida, sim. Porque quando a gente está diante de devedores solidários, um ou outro, ou os dois, podem realizar o pagamento integral. E quando eles são devedores solidários, eu, enquanto credor, posso cobrar de um deles ou de todos eles. B. Qualquer dos credores tem direito a exigir e a receber de Carlos ou de Paula, parcial ou totalmente, a dívida comum. Perfeito! Eles são credores solidários, então eles podem cobrar toda a dívida ou parte delas, ou a sua cota à parte. Porque é uma solidariedade. Agora, se João recebe toda a dívida, os outros dois, que seriam Carlos e Maria, podem cobrar de João.
C. Impossibilitando-se a prestação por culpa de Carlos. Culpa de Carlos. É João Cláudio e Maria, né? Eu falei João Carlos e Maria. Por isso que estavam dois Carlos aqui, podia se confundir. Se eu só corrigir isso aqui, para a gente também não se confundir, né? Porque ele falou Carlos, agora eu que Carlos. Mas não, eu que falei errado ali, ó. É Cláudia. Cláudia. Então, vamos lá. Esse Carlos aqui, ele só pode estar falando, então, portanto, do devedor, tá? Impossibilitando-se a prestação por culpa de Carlos, que é o devedor, extingue-se a solidariedade e apenas este responde pelo equivalente. Não. Eu não estou falando de uma obrigação que não seja solidária. É solidária, então não haverá extinção, porque eu posso, enquanto credor, cobrar de um e de outro. E Carlos e Paula só se desonerarão pagando a todos os credores conjuntamente. Não porque os credores são credores solidários. Se não tivesse solidariedade, aí sim. Mas há solidariedade. Se há solidariedade, não precisa dessa regra, não precisa desta obrigação em que eles vão pagar todos os credores de forma conjunta. Tranquilo? Beleza? Mais uma vez, eu tenho aqui, gente, para vocês, o artigo, presta atenção, cadê aqui? Está do lado da letra B. O artigo 275 do Código Civil. Vou voltar aqui algumas casas para vocês perceberem. Não está aqui não, né? 275 do Código Civil. Não está aqui não. Eu não trouxe para vocês aqui no material. Mas, se vocês abrirem aí o 275 do Código Civil, vocês vão perceber que é totalmente letra de lei. Totalmente letra de lei. Quer ver? Aqui a gente faz ao vivo, né? Aqui a gente faz ao vivo. Não tem problema nenhum de a gente agora, vocês olhando para essa cara linda, maravilhosa, né? Que Papai do Céu deu. Eu vou abrir meu Código Civil aqui e a gente vai ler o Código Civil juntos. A gente vai ler o Código Civil juntos. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, seja parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Então, vamos botar para cá. Entenderam agora a questão? Beleza? Posso para o material? Vamos lá. Vamos para o material. Vamos seguir. A outra questãozinha. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Olha, isso aqui te lembra o quê? Obrigação alternativa ou disjuntiva. No dia 20 de setembro de 2015. O contrato foi silente. O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Então, se o contrato foi silente a quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue, caberia a quem? Deixa eu colocar aqui. Ao devedor. O devedor escolhe. Só não pode ele colocar, não, 25 de um, 25 de outro e exigir que o credor aceite. Certo? Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de obrigação facultativa. Facultativa?
uma vez que Carla tem a faculdade de escolher qual das prestações entregará a Teresa. Não, a obrigação aqui ela é alternativa. B. Como se trata de obrigação alternativa, beleza. Teresa pode se liberar da obrigação entregando 50 computadores ou 50 impressoras à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao credor. Perfeito. Essa aqui é a nossa resposta. Essa aqui é a nossa resposta. C. Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Teresa, ela poderá optar por entregar a Carla 25 computadores e 25. Não pode, acabei de falar isso para vocês. E D. Se, por culpa de Teresa, Teresa é quem deve cumprir a obrigação, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a Carla a escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os lucros cessantes. Não. Perdas e danos, mas a obrigação, porque ela não se desonera. Certo? De novo, aqui eu tenho uma letra de lei, pessoal. A alternativa B fala pra gente exatamente o que está no artigo 252 do Código Civil. E aí aqui eu sei que está no material, porque a gente acabou de passar por ele. Ó, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. É exatamente o que a gente acabou de ver na questão. Beleza? Tranquilo? Ó, dica para prova. Dica para prova. Não confundam. Obrigação facultativa. Vou até colocar de marca-texto aqui. Distinção. Existe apenas uma prestação principal a ser cumprida, mas o devedor tem a faculdade, opção de substituir essa prestação por outra, caso prefira. Isso está avançado em contrato. Isso está estipulado em contrato. Expressamente estipulado em contrato. Escolha. A escolha cabe exclusivamente ao devedor e é uma faculdade, não uma obrigação. Prestação. Apenas uma prestação é exigível. A outra só será realizada se o devedor assim decidir. Exemplo, um devedor deve entregar um carro, mas pode optar por pagar o valor equivalente em dinheiro se desejar. Facultativo. Eu não tenho duas opções e eu vou escolher entre uma ou outra. Eu tenho uma opção, mas é facultado a mim substituir por uma outra situação. Então aqui, ó, vou colocar dessa forma. É facultado ao devedor substituir a obrigação. Certo? Já na obrigação alternativa, quando a gente fala em alternativa, assim como a gente viu lá no artigo 252, vou até reforçar, volta lá, artigo 252, tem duas ou mais prestações, o devedor se libera da obrigação cumprindo qualquer uma delas. É o exemplo da questão, 50 computadores ou 50 impressoras. A escolha pode ser feita pelo credor ou pelo devedor, conforme estabelecido no contrato ou na lei. Mas a lei diz, se não for avançado, se não for escolhido, se não for disposto, se não tiver expresso como é que deve ser feito, quem escolhe é o devedor. Prestação. Nenhuma das prestações é prioritária até que a escolha seja feita. Exemplo, o devedor pode pagar com um carro ou uma moto, conforme sua preferência, ou o acordo com o credor. Então, fixa isso aqui para a prova. Fixa isso aqui para a prova. Beleza? Tranquilo, bora seguir. Ó, uma outra questão.
Como uma pessoa, caso uma pessoa adquira um trator, olha, foi o exemplo que eu falei lá no iniciozinho. Veja que essa questão, inclusive, nem é de OAB. Mas eu trouxe para cá porque foi uma questão que trouxe muita discussão e é uma questão simples que pode também cair para vocês. Apesar daqui a configuração ser outra, porque você vê que vai até né? Mas eu trouxe tão somente para fins de assimilação para a prova. Ó, caso uma pessoa adquira um trator para melhor explorar sua propriedade rural, esse bem, de acordo com o Código Civil brasileiro, caracteriza-se como, aí tem aqui, bem infungível, bem imóvel por determinação legal, bem imóvel por ascensão industrial, benfeitoria e pertença. A resposta correta, de novo, é pertença. Vocês lembram, né? Bem móvel que guarnece a casa. Bens infungíveis, dica, aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. São também denominados bens personalizados ou individualizados. É um bem personalizado, é um bem individualizado. Isso é bem infungível. Bens imóveis são sempre infungíveis. Então, bens imóveis são sempre infungíveis. Bens móveis infungíveis podem ser citados obras de arte únicas, animais de raça identificáveis. Automóveis também são bens móveis infungíveis, por serem bens complexos e terem número de identificação, chassi. No caso de um empréstimo de bens infungíveis, há contrato de comodato. Qual é o melhor exemplo que a gente pode dar aqui? Exemplo médico hospital. Exemplo médico hospital. Deixa eu vir para cá. Vou botar para cá. Posso falar isso com muita propriedade porque eu tenho uma esposa médica, mãe médica, pai médico. Todo mundo é médico. Eles podem, mesmo sem ter contrato com um determinado hospital, contrato, vínculo empregatício, mesmo sem ser CLT, sem ter o vínculo de empregado com aquele hospital, eles podem prestar serviços em determinados hospitais. Eles podem realizar um procedimento cirúrgico em um paciente deles em um determinado hospital. A escolha do paciente, que escolhe de acordo com o seu plano de saúde. Isso é normal. Quando o médico ele está realizando aquela prestação do serviço para com o seu paciente dentro daquele hospital, a relação do médico para com o hospital é uma relação de comodato. Com os utensílios do hospital. Então, os objetos que estão sendo utilizados pelo médico é uma relação de comodato. Então, é isso que a gente pode dar aqui agora. O exemplo que a gente pode dar aqui agora. No caso de empréstimo de bens infungíveis. Aqui eu tenho que falar bens infungíveis. Pode ser imóvel, que é o próprio hospital, como móvel, que são os objetos do hospital. Tá? E aí vem o trator. O trator não é parte integrante do bem principal. Não é parte integrante da propriedade rural. Mas ele é um bem que se destina a um serviço àquela propriedade rural. Logo, trata-se de pertença. Certo? Beleza? Sigamos. Outro temazinho importante aí que pode cair para vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre a consignação em pagamento. Pessoal, a gente sabe, a gente precisa, quando conversar em consignação em pagamento, a gente tem aqui dois institutos, tá? Dentro do Código Civil que eu quero chamar a atenção, que é o artigo 334 e 335.
Ó, artigo 334. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. E o 335. A consignação tem lugar se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou, por fim, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe, tá? Um pequeno detalhe que é importante a gente conversar. Lá no Código de Processo Civil, a gente tem a ação de consignação em pagamento, que se iniciam a partir dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá? Lá nós temos duas possibilidades que estão expressas lá na parte especial do Código de Processo Civil. Inclusive, a ação de consignação em pagamento é o primeiro instrumento processual da parte especial. É a primeira ação da parte especial, que a parte especial, os procedimentos especiais, melhor dizendo, vamos até corrigir isso, né? Porque a gente tem a parte geral do Código de Processo Civil, a gente tem a parte especial do Código de Processo Civil, que refere-se ali ao procedimento comum, e nós temos o procedimento especial. Procedimento especial e parte especial são coisas diferentes. Então, os procedimentos especiais do Código de Processo Civil se iniciam a partir do artigo 539 e se iniciam exatamente com a ação de consignação e pagamento. Dito isso, o que é importante a gente conversar? Quando a gente fala em ação de consignação e pagamento, nós temos a possibilidade de um procedimento de consignação em pagamento, realizado de forma extraprocessual. E nós temos a própria ação de consignação em pagamento. E aqui no Código Civil, embora de fato o Código Civil seja para trazer para a gente o direito material, né, o direito material propriamente dito, e ele traz muito bem aqui no artigo 334 e 335, o que a gente observa muito bem é exatamente a confirmação do que a gente tem no Código de Processo Civil. Na verdade, o Código de Processo Civil vem confirmar o que está aqui no Código Civil, né, o CPC de 2015. Então, na verdade, ele vem confirmar o que a gente tem aqui no Código Civil, tá? Porque, veja, no próprio Código Civil, o artigo 334 fala, considera-se pagamento. E o pagamento, ele extingue a obrigação, o pagamento, ele configura a quitação, o cumprimento da obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário. Então, veja, depósito judicial, ele está se referindo aqui ao procedimento da ação de consignação em pagamento. Aí ele fala, ou em estabelecimento bancário. Aqui é o procedimento extrajudicial. Certo? Da coisa devida, nos casos e forma legais. E outra coisa,
Muita gente pensa que a consignação em pagamento é tão somente para bens, para valores. Não é. A consignação em pagamento pode ser também, a consignação em pagamento pode ser também para coisa. Então é coisa ou valores, tá? E a consignação tem lugar. E aí o 335 traz para a gente algumas posições de lugar quanto à obrigação, a forma como os requisitos para se utilizar da consignação em pagamento, certo? Outro assunto importante, outra questão importante que eu queria trazer para vocês, compra e venda, artigos 481 a 492 do Código Civil. Então a gente tem, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Acabei de trazer para vocês uma questão de compra e venda que tratava de compra e venda de um veículo. A gente estava ali muito se atendo à questão da obrigação solidária entre credores solidários, devedores solidários, mas ali era um contrato de compra e venda que foi celebrado. Artigo 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. É possível, então, a gente fazer aqui a compra e venda de coisa futura. É muito importante aqui, porque a OAB gosta muito de cobrar questões envolvendo aqui, safras. Safras. A compra de safras, né? Coisa futura. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir. Se eu estou realizando um contrato para compra e venda de objeto futuro, uma safra. Ficará sem efeito o contrato se a obrigação não vier a existir. Imagine que teve uma infestação de insetos, de bichos lá, que acabou, a safra já era. Então, veja, a coisa não vai existir. A res, né, coisa, não vai existir. E aí? Certo? Salvo se a intenção das partes era de concluir um contrato aleatório. E aqui é importante eu falar com vocês a seguinte coisa. Contrato aleatório, pense da seguinte forma. Contrato aleatório. Foquem neste termo daqui, alea. Alea como fatores imprevisíveis que podem acontecer. Falo muito sobre a alea em conjunto ou em comum com vicissitude. Deixa eu botar aqui para mim. Volta para mim. Eu falo muito sobre a alea em comum, em conjunto, com vicissitude, quando eu estou conversando com vocês sobre a lei do superendividamento. E eu trago para vocês. Pessoal, pensem da seguinte forma. A gente tem a possibilidade de considerarmos 3 espécies de superendividados. A gente tem o superendividamento ativo e o superendividamento passivo. O superendividamento ativo se divide em superendividamento ativo consciente ou inconsciente e nós temos o passivo. E o passivo é aquele superendividado muito controlado, muito tranquilo quanto aos gastos que ele faz na vida dele, mas é uma pessoa que não se coloca em uma situação de vulnerabilidade, de perigo extremo, de ficar sem poder pagar uma conta, enfim, mas por alguma vicissitude da vida, por alguma alha da vida, fatores imprevisíveis que ele não poderia imaginar, acaba que ele se coloca involuntariamente em uma situação de superendividamento. Traz esse termo de alha
traz esse termo de alha para dentro dessa análise, para dentro dessa acepção, desse sinônimo, quando a gente está tratando de contratos aleatórios, aleatórios, tá? Então, quando eu falo em contratos aleatórios, volta para o material, e eu estou tratando disso aqui agora, ó, no artigo 483, a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura, e nesses casos onde eu estou tratando de coisas futuras, de venda, de compra e venda de coisa futura, de res futura, fica sem efeito o contrato se esta não vier a existir, ou seja, eu tenho uma condição suspensiva do contrato. Salvo se a intenção das partes era de concluir o contrato aleatório. 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, estender-se-á, ou melhor, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades que a elas correspondem. Então, digamos, você recebeu em sua casa uma amostra de um produto. E a partir daquela amostra, você quer o produto. O vendedor está confirmando, corroborando que aquele produto que você vier a comprar, ele tem as mesmas qualidades da amostra. Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa do contrato. No artigo 485 fala muito sobre preço. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Outros artigos importantes, 486, também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo determinado dia e lugar. 487, é lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. 488, convencionada a venda, sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Na falta de acordo por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Esse aqui é um dos artigos mais importantes. Esse daqui é um dos artigos mais importantes. Não podemos deixar um contrato, melhor dizendo, que o preço seja escolhido ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Não podemos. Estou falando de contratos tutelados pelo Código Civil, que tutelam relações civis. Interesse das partes. Não estou falando aqui de relação consumerista. Eu não estou falando aqui do Código de Defesa do Consumidor. Isso é importante que se diga, tá, pessoal? Isso é importante que se diga. A gente não está tratando aqui do Código de Defesa do Consumidor. Estou tratando aqui do Código Civil e dentro da sistemática civilista. Eu não posso permitir que a fixação de preço fique a critério arbítrio exclusivo de uma das partes. Tá bom? Beleza? No artigo 490 e 491, eu trato das despesas. Salvo cláusula em contrato, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. Então, é uma compra de imóvel. Os registros, né, com a escritura fica a cargo de quem está comprando. Né? A gente fala em promitente vendedor, promitente comprador, né? Promitente vendedor, promitente comprador
E aí eu tenho aqui, ó, o artigo 490 refletindo aqui que o encargo fica do promitente comprador, que agora é o comprador. E a cargo do vendedor as da tradição. 491, não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Ele só entrega quando ele receber o valor. Artigo 492 traduz para a gente aí a tradição. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e o preço por conta do comprador. Todavia, casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postos à disposição do comprador, correrão por conta deste. E parágrafo 2º, correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando pede a sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Há uma questão importante aqui para a gente tratar sobre compra e venda, tá? Vilmar, produtor rural, possui contratos de compra e venda de safra com diversos pequenos proprietários. Estou falando aqui, ó, venda de safra. Se eu estou falando em venda de safra, coisa futura, tá? Com o intuito de adquirir novos insumos, Vilmar procurou Geraldo no intuito de adquirir sua safra, cuja expectativa de colheita era de 5 toneladas de milho, que, naquele momento, estava sendo plantado em sua fazenda. Como era a primeira vez que Geraldo contratava com Vilmar, ele ficou em dúvida quanto à estipulação do preço contratado, do preço do contrato. Considerando a natureza aleatória, olha, aleatória do contrato, fatores imprevisíveis, bem como a dúvida das partes a respeito da estipulação do preço deste, assinale a afirmativa correta. A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode ser deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Eu acabei de trazer isso para vocês. Não. Volta para cá. Artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Artigo 489 do Código de Processo Civil. Proíbe. B. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra da colheita do milho, mas por conta de uma praga inesperada, para cujo evento o agricultor não tiver concorrido com culpa, então aqui eu tenho uma força maior, e este não conseguir colher nenhuma espiga, Vilmar não deverá lhe pagar nada, pois não recebeu o objeto contratado. Ora, aqui, gente, a gente precisa lá para o artigo 483 do Código Civil, que a gente trouxe aqui. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Inclusive, eu utilizei exemplo safras. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Veja aqui, volta para a questão. Olha o que diz. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra de colheita de milho, mas por conta de uma praga inesperada para cujo evento o agricultor não tiver concorrido com a culpa e este não conseguir colher nenhuma espiga, Vilmar não deverá lhe pagar nada, pois não recebeu o objeto contratado. Veja, o contrato fica nulo.
o contrato fica nulo. Ele não vai pagar, é coisa futura. Ele não recebeu, ele não paga naquele momento. Ele pode pagar lá na frente. Quando ele receber, quando ele vier a receber, porque aquilo ali vai ser plantado novamente. Concordam? Concordam? Se já foi estipulado em contrato. E se for estipulado em contrato? Depende muito de como está contratualmente avançado. O artigo 483 ao qual eu me refiro, ele faz um apontamento de que, olha, salvo se as partes estabelecerem que querem cumprir o contrato aleatório, mesmo que futuramente, em uma outra situação. E a letra B, a alternativa B aqui para a gente, ele está excluindo demais essas possibilidades. C. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra das 5 toneladas de milho, tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir a quantidade, e se, apesar disso, somente forem colhidas 3 toneladas de milho, em virtude das poucas chuvas, Geraldo não receberá o valor total, em virtude da entrega em menor quantidade. Galera, essa alternativa C aqui me remete ao que a gente fala, seguinte, eptio rei speratai, que quer dizer compra de coisa esperada. Isso traduz o seguinte ponto. Anotem aí, tá? Anotem aí, porque isso aqui também é referente ao artigo 483 do Código Civil e reflete para a gente uma exceção que seria a de Valmir só pagar pelo que foi colhido. Só pagar pelo que foi colhido. Aqui na letra C ele não fala quanto. Ele não fala que o pagamento vai ser proporcional ao que foi colhido. Ele fala o seguinte: se Vilmar contratar com Geraldo a compra das 5, tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir a quantidade, e se apesar disso somente foram colhidas 3 toneladas de milho, em virtude das poucas chuvas, Geraldo não receberá o valor total em virtude da entrega em menor quantidade. Beleza, mas quanto? Há uma possibilidade excepcional de que o pagamento seja proporcional ao que foi colhido. É exatamente o que a gente acabou de falar aqui. Eptio res peratati. É possível. E D. A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo poderá ser deixada ao arbítrio de terceiro, que, desde logo, prometerem designar. Essa é a resposta correta. A letra D compreende exatamente o que dispõe o artigo 485 do Código Civil. Volta para cá. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. É exatamente, veja, como uma letra de lei. Poderá ser deixada ao arbítrio de terceiro, que desde logo prometerem designar. É exatamente o que está em letra de lei. Beleza? Tranquilo? Segue o baile? Vamos lá. Doação. Artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. E aí eu trouxe para vocês no material algumas espécies importantes, tá? Aceitação da doação, artigo 539, 540, 541. Doação ao nascituro. Ora, é possível realizar doação ao nascituro? Sim. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Aqui, obviamente, não se exige o aceite, né, do nascituro, óbvio.
Mas eu queria ver para você, eu queria falar com vocês sobre esse 544 e 545. Porque, veja, o 544 traz pra gente a seguinte situação. E vejam que eu coloquei aí, eu sou uma pessoa muito religiosa, não estou pedindo para que vocês o sejam. Então, com toda a liberdade de cátedra que me é conferida, eu faço as relações para que isso chegue de uma forma melhor para vocês. E quando eu falo essa doação de ascendente a descendente, adiantamento de herança, eu me lembro da parábola do filho pródigo. Se vocês talvez não tiverem familiarizados com a parábola do filho pródigo, sugiro que procurem, independentemente de religião. Mas, em outras palavras, e de uma forma muito sucinta e muito simples, fala de dois filhos. E um deles pede ao pai que seja lhe dada toda a herança em vida, antecipadamente, porque ele quer viver o mundo. Então, é receber adiantadamente a herança. E ele vai para o mundo. E aí eu falo, olha, leva essa parábola do filho pródigo para dentro do Código Civil para fazer uma referência aos artigos 544 e 545 do Código Civil, que diz o seguinte: a doação de ascendentes a descendentes, olha, a doação de ascendentes a descendentes, então é a doação de cima para baixo, ou de um cônjuge a outro, aí também temos uma possibilidade ainda extensiva. Importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Adiantamento do que lhes cabe por herança. Artigo 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Muitas pessoas confundem a impossibilidade de haver uma doação em vida de ascendente para descendente, uma doação na presença de outros herdeiros. Possível, não tem nenhuma irregularidade nisso, desde que haja uma anuência de todos os herdeiros. Isso é importante e é factível que a gente precisa conversar e falar aqui com vocês. Beleza? Tranquilo? Ó, um ponto que eu trouxe aqui para vocês, para a gente bater aqui uma bola. Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos, e que se encontram no início de sua vida escolar. Tércio, irmão de Joana, ou seja, o tio de Ricardo, decide doar ao sobrinho Ricardo certa quantia em dinheiro. Para que esta doação seja válida, o contrato, presta atenção, deve ser anuído pelo próprio sobrinho Ricardo. Ricardo tem 8 anos. Ricardo com 8 anos é o quê? Absolutamente incapaz. Dispensa-se o aceite. B. Precisa contar com o consentimento de Ricardo, expressado por Joana e Mário. Expressado por Joana e Mário. Joana e Mário são os representantes legais. Só que a gente acabou de falar aqui, ó, dispensa-se o aceite. Dispensa-se o aceite. C. Dispensa a aceitação, por ser pura, requisito 1, e realizada em favor de absolutamente incapaz, requisito 2. A doação precisa ser pura e em favor de absolutamente incapaz. A alternativa correta é a alternativa C de casa. E D. Prescinde de consentimento de Ricardo, pois se trata de negócio jurídico unilateral. Doação é negócio jurídico
bilateral. A doação é negócio jurídico bilateral. Foquem nisso, não é unilateral. E claro, a gente já viu que não precisa de consentimento, porque como ele é absolutamente incapaz e a doação é uma doação pura, dispensa-se o consentimento. Certo? Volta para o artigo 543, cadê? Artigo 543, anotem aí, do Código Civil, diz o seguinte, doação, a gente falou disso quando a gente tratou de doação na nascitura. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Olha aí, desde que se trate de doação pura. Beleza? Tranquilo? Outros pontos com relação à doação, tá? Doação a casamento futuro ou filho futuro, cláusula de reversão, doação nula, artigo 548, importantíssimo. É nula a doação de todos os bens, sem a reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Doação inoficiosa, nula é também a doação quanto a parte que exceder de que é doador no momento da liberalidade poderia dispor em testamento. E doação de cônjuge adúltero ao seu cúmplice, artigo 550. Estou sentindo que pode cair algo nesse sentido aqui. Preste atenção, esse aqui, artigo 550. A doação do cônjuge adúltero. Opa! Eita, que ele deu avançada agora aqui. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. 2 pontos importantes aqui. Legitimados a buscar a anulação. Legitimados a buscar a anulação. O outro cônjuge, herdeiros necessários. Certo? E a outra observação, prazo. Permitido até 2 anos depois da dissolução da sociedade conjugal. Certo? Isso aqui, esse artigo 550 traz para a gente informações bem importantes. Outro ponto importante, posse, classificação da posse, posse direta e indireta, detenção, com posse. Eu só quero chamar a atenção para vocês aqui, eu vou fazer uma referência com o processo civil, tá? Quando a gente fala em ações possessórias, a gente tem manutenção de posse, reintegração de posse e nós temos o interdito proibitório, tá? Espera aí. Manutenção de posse. Você busca se manter na posse, você não perdeu aquela posse, está diante da
turbação. Quando você quer a reintegração de posse, você já perdeu aquela posse, está diante de um espúlio. E o interdito proibitório nos apresenta ali uma ameaça real. Tá? Então, as ações possessórias, elas são lastreadas no direito de posse, nos direitos de posse. Então, a gente precisa lembrar aqui das possibilidades de envolvimento dessas ações possessórias, mas o direito material dos requisitos, a classificação de posse, quando é que eu tenho uma posse direta ou uma posse indireta, está aqui no Código Civil. E aí eu destaquei elas para vocês. A classificação de posse: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Posse direta e indireta. A posse direta de pessoa que tem coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real. Não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Aqui é a única possibilidade que nós temos de forma expressa o direito à autotutela. O ordenamento jurídico brasileiro não permite a autotutela, a regra geral, mas aqui a gente tem o direito de se valer da autotutela para nos proteger diante de uma posse indireta. Detenção, artigo 1198, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve neste artigo em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Qual é o exemplo mais comum de detenção? Caseiro. Caseiro da fazenda. Vamos colocar aqui, ó. Caseiro da fazenda. O caseiro da fazenda. Certo? E com posse, artigo 1199, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Tá? Posse justa e injusta é justa posse que não for violenta, clandestina ou precária. Posse boa-fé e de má-fé, artigo 1201, é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. E aí eu trouxe uma questão para a gente só bater aqui esse ponto. Acerca do Instituto da Posse, é correto afirmar que o Código Civil estabeleceu um rol taxativo de posses paralelas. Galera, preste atenção na seguinte coisa, tá? A gente não tem hoje no Código Civil a estipulação de posses paralelas de forma taxativa. Não temos. É admissível o interdito proibitório para proteção do direito autoral? Não é admissível o interdito proibitório como proteção ao direito autoral. Não há definição expressa com relação a isso. Fâmulos da posse são aquelas que exercitam atos de posse em nome próprio? Não é. Fâmulos da posse são aquelas que exercitam atos de propriedade, e com posse é uma situação que se verifica comunhão para o indivíduo, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse. É exatamente o que a gente acabou de ver aqui, ó, no artigo 1199. Artigo 1199 do Código Civil. Veja como a letra de lei. A composse é uma situação que se verifica na comunhão para o indivíduo, do qual cada possuidor conta com uma fração ideal sobre a posse. Olha o que diz o 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam um dos outros compossuidores. Ou seja, você percebe que a gente tem uma definição bem íntegra da letra de lei. Certo?
Deixa eu colocar aqui um outro ponto que eu acho que é bem importante, tá, pessoal? Ó, imagina a seguinte situação aqui. Eu falei para vocês já sobre as ações possessórias, tá? Por outro lado, a gente tem as possibilidades de reivindicação. Você quer reivindicar a propriedade de um bem para exercer a posse. Ou, em outro caso, porque isso aqui a gente está falando sobre as ações petitórias, tá? Deixa eu colocar aqui as ações petitórias. Ou, por outro lado, você pode objetivar a imissão na posse. Tá? Objetivar também. Discutir a propriedade para obtenção da posse justa. Tá. O contraponto das ações possessórias são as ações petitórias. Enquanto as ações possessórias elas são lastreadas no direito de posse, as ações petitórias elas são lastreadas no direito de propriedade. Eu gosto sempre de dar dois grandes exemplos com relação à reivindicação e à imissão na posse. Emissão na posse, você adquiriu um bem em leilão. Nunca teve a posse. E quer exercer a posse. Só que, ao contrário das ações possessórias, você tem propriedade sobre o bem. Você é o proprietário que você adquiriu em leilão e você quer agora exercer. Só que está com a MST. Está com a MST. Já a reivindicação, você já teve o bem e você perdeu. Você é proprietário. E enquanto proprietário, você vai tentar exercer novamente seu direito de posse. É totalmente diferente da reintegração de posse. Porque a reintegração de posse, eu estou discutindo a posse independentemente de ser proprietário. Posso ter a posse justa sem ser proprietário. Aqui não, aqui eu estou falando de posse justa e eu sou o proprietário. E em algum momento eu perdi. Então é importante a gente definir aqui com vocês a diferença desses dois institutos. Beleza? Tranquilo? Galera, para finalizar, eu vou deixar com vocês, a gente não vai conseguir ver isso tudo hoje, mas o material ele é bem completo para que vocês de fato possam exercitar esse material depois, que é o estudo das usucapiões, né? do Instituto da Usucapião. Então a gente tem aqui no material usucapião imobiliária, extraordinária, especial rural, especial urbana, familiar e ordinária. E depois também tem o regime de bens, tá? Regime de comunhão universal, regime de comunhão parcial, regime de participação final dos aquestos, regime de separação de bens, pacto antinupcial e depois, por fim, a ordem de vocação sucessória. Inclusive com essa dica para a prova aí que eu acho que é importante para vocês, tá? Então fica aí o material para vocês, estudem esse material que eu tenho certeza que se vocês estudarem esse material, vocês com certeza vão fazer uma excelente prova. Estou contando que várias questões saiam desse material e vocês perceberam, né? Talvez a aula tenha sido mais maçante no sentido de que foi muita letra de lei, mas eu trouxe as questões para comprovar que a FGV adota essa postura para o direito civil de trazer muito letra de lei. Então, acredito que é possível a gente trazer ali, dentro daquilo que a gente trouxe, na verdade, a FGV traga ali algumas questões importantes do assunto que foi trazido, abordado, do que a gente trouxe de mais importante para vocês, a título de legislação, que eu acho que pode ser importante vocês terem atenção, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, manda mensagem para a gente depois, manda mensagem para quem é nosso aluno, tem a área do aluno, né? Para deixar mensagens. Para quem não é meu aluno,
Eu deixo aqui o meu Instagram, @prof. Felipe B. Menezes, Felipe, F-E-L-I-P-E, então prof. Felipe B. Menezes e underline, não esquece do underline no final, manda mensagem lá no direct do Instagram, que a gente tira as dúvidas de vocês. E lembrando que a gente ainda vai ter encontro com o processo civil, aí a pegada em processo civil é totalmente diferente, a gente vai fazer várias outras dinâmicas aqui para vocês em processo civil, e a gente vai trazer para vocês ali mais questões que eu tenho certeza. A gente sempre tem acertado, viu? Nas megas revisões a gente sempre tem acertado aí algumas questões e eu acho que não vai ser diferente agora. Fiquem com Deus, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Até a próxima, até processo civil que a gente ainda vai ter um encontro. Tchau, tchau.